Boa tarde. Sai o juridiquês e entra o uso de linguagem simples no judiciário. Por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, tribunais de todo o país estão se adaptando para tornar os atos judiciais mais acessíveis e compreensíveis aos cidadãos. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal autoriza continuidade de concurso para ingresso na carreira militar no Ceará, desde que não haja restrição à participação das mulheres. Conselho Nacional de Justiça lança série de infográficos para facilitar a emissão de documentos para presos. E ainda, vítimas procuram na Justiça reparação por erros em procedimentos estéticos. O Supremo Tribunal Federal autorizou a continuidade de concurso para ingresso na carreira militar no Ceará, desde que não haja restrição à participação das mulheres. A narração é de Rocine Gomes. O STF tem analisado em plenário virtual leis estaduais que estabelecem percentuais para o ingresso de mulheres na Polícia Militar via concurso público. Em uma das ações, o relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para referendar sua decisão que autoriza concursos públicos para a formação de soldados e segundo-tenentes da PM do Ceará, desde que sejam removidas as restrições que limitavam o ingresso de mulheres a 15% das vagas. Os demais ministros seguiram o relator. As ações que restringem o número de vagas às mulheres foram propostas pela Procuradoria-Geral da República, que argumenta que não há base constitucional para fixar percentuais para mulheres no acesso a cargos públicos, o que cria discriminação de gênero. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás, Suzy Elizabeth Cavalcante Cury, determinou que um banco deve indenizar uma funcionária que recebia menos que o colega na mesma função. A magistrada ainda determinou que o Ministério Público investigue se há outros casos de desigualdade salarial entre homens e mulheres na mesma instituição. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A Constituição Federal garante a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Uma lei de 2023 impõe penalidades quando um trabalhador recebe menos que o colega na mesma função em razão do gênero. Por causa do descumprimento da Constituição e dessa lei, uma mulher entrou com pedido de reparação na Justiça contra o banco que trabalhou como gerente de agência. Na ação, a ex-funcionária pedia a equiparação de salário em relação a um ex-colega que, na mesma função, recebia salário maior que o dela e com carga horária menor. A autora comprovou as violações dos direitos por meio de contra-cheques e testemunhas. Por isso, o TRT da 18ª Região garantiu o direito da trabalhadora de receber toda a diferença salarial, além de outras indenizações, inclusive pelo uso de carro próprio para exercer a função. Além disso, determinou que o processo deve ser encaminhado ao Ministério Público do Trabalho para investigar se a conduta do banco é recorrente. O caso foi analisado sob a perspectiva de gênero, atendendo portaria do Conselho Nacional de Justiça, de combate à discriminação contra a mulher. Uma profissional vai ser reembolsada pelos gastos que ela teve com a aquisição de parte do uniforme para trabalhar numa churrascaria. A decisão é do desembargador Ricardo Arthur Costa e Trigueiros, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. No processo, o empregador não conseguiu comprovar que fornecia o calçado necessário para o trabalho. O magistrado também condenou o empregador a dar uma ajuda de custo para a lavagem e manutenção do uniforme. Na decisão, o desembargador, ele destacou que, em regra, o empregado entra com a força de trabalho na relação e que os custos com a aquisição ou manutenção do uniforme de uso obrigatório são de responsabilidade do empregador, independentemente de previsão normativa. O estado de Goiás alcançou o primeiro lugar no país em número de contratação de menores aprendizes.
A pesquisa é do Ministério Público do Trabalho. Confira na reportagem de Gustavo Toledo. Joyce tem 16 anos e trabalha como menor aprendiz nas mídias digitais neste órgão de comunicação de Goiás. Aqui ela grava vídeos com celular, com um bom público, edita fotos e posta notícias no Instagram. Aprendo cada dia mais com meus parceiros de trabalho, aprendo muita coisa. E me interagir com as pessoas, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade a mexer com o Instagram também, que eu gosto. Ela faz parte do programa Aprendiz do Futuro do governo do estado. Joyce conta que o trabalho não atrapalha nos estudos, tira boas notas e com a renda que recebe, ajuda em casa. Antes de eu começar a trabalhar era muito difícil, pois minha mãe trabalhava e era sozinha, fazia os treinos tudo sozinha. E agora está ajudando bastante, porque eu ajudo a pagar as contas, a energia, com as comidas também, até sobra dinheiro para a gente fazer nossas coisas. A lei da aprendizagem estabelece que as empresas com mais de 7 empregados preencham de 5% a 15% do quadro com a contratação de jovens entre 14 e 24 anos. Para isso é necessário que eles estejam matriculados no ensino fundamental ou médio ou já terem concluído o ensino médio. Este ano, Goiás alcançou o primeiro lugar do país no número de contratação de menores aprendizes. De 2018 para cá, esse número saltou de 16 para 27 mil contratações. Segundo este procurador, o aumento se deve ao programa do governo estadual, que já contratou 5 mil jovens para trabalhar nos órgãos públicos, e também à atuação do Ministério Público do Trabalho em relação às empresas que ainda não cumprem a legislação. Aí a gente notifica, uma vez identificado, a gente fala, olha, empresa, você foi identificada entre aqueles que não estão cumprindo a sua cota. Regulariza a situação em 45 dias. Passado esse prazo, a gente faz uma apuração. A partir dessa apuração, a gente concede ou um prêmio para a empresa ou aplica sanção. Se a empresa notificada não cumprir a lei, vai ser multada em R$10 mil por aprendiz não contratado nos últimos 5 anos. Já as que obedecem são premiadas com um selo de reconhecimento do Ministério Público. Para o procurador, a aprendizagem profissional é importante nesse período de transição da escola para o trabalho, evita que o jovem abandone os estudos e ajuda a combater o trabalho infantil. Porque, primeiro, gera a profissionalização daquele jovem, que muitas vezes está buscando o início da sua vida profissional, ter uma renda e acaba buscando um meio informal de fazer através do trabalho infantil irregular, mas através da aprendizagem ele pode ter esse mesmo fim alcançado, só que dentro da formalidade, com segurança, aprendendo uma profissão e recebendo uma educação profissional de entidades que são qualificadas para isso. No Brasil, o trabalho é proibido antes dos 16 anos, exceto na condição de aprendiz, que pode trabalhar a partir dos 14. A lei garante ao menor aprendiz todos os direitos trabalhistas e previdenciários, e o contrato pode ter duração de até 2 anos. A Joyce está gostando tanto de trabalhar aqui que pensa em estudar comunicação. E comunicação nas redes sociais mesmo. Vai ser, quem sabe, uma digital influencer? Sim. Para a coordenadora da Joyce, a experiência profissional vai ajudar muito no futuro dos aprendizes. É um programa que, de fato, eu acho que leva os nossos jovens, os nossos adolescentes a outro patamar. Porque ele já sai daqui formado em alguma coisa. Então, ele vai ser ingressado no mercado de trabalho de uma forma muito mais tranquila, porque ele está tendo diariamente o costume de trabalhar. Para quem quiser inscrever o filho nos programas de menor aprendiz, é só procurar as entidades do Sistema S. O Supremo Tribunal Federal deverá decidir sobre a validade de um trecho do Marco Legal das Garantias, que permite busca e apreensão sem ordem judicial de veículos dados como garantias em empréstimos. O artigo da norma foi vetado pelo presidente Lula em outubro do ano passado, mas o veto foi derrubado pelo Congresso. A ação contra a parte do texto foi apresentada pela Unioficiais, União dos Oficiais de Justiça do Brasil. Bom, o argumento é que a realização de busca e apreensão de veículos sem autorização judicial viola a cláusula de reserva de jurisdição e pode representar um risco para os direitos e garantias individuais, como o direito ao devido processo legal. O relator da ação no Supremo será o ministro Dias Toffoli. A seguir, vamos falar sobre a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça para facilitar o entendimento da população em relação aos atos judiciais e abolir o juridiquês, aquela linguagem técnica muito utilizada por operadores do direito. Os detalhes, em instantes, voltamos já.
O Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do país firmou apoio ao Pacto Nacional pela Linguagem Simples no Judiciário. A iniciativa lançada pelo Conselho Nacional de Justiça é para tornar os atos judiciais mais acessíveis e compreensíveis aos cidadãos. O encontro em Foz do Iguaçu contou com a presença do vice-presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin. Na ocasião, os presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal se comprometeram a adotar medidas para implementar a linguagem simples em decisões judiciais e em outros atos do Judiciário. O Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples foi lançado pelo CNJ no fim do ano passado. A iniciativa tem como meta a adoção de uma comunicação direta e compreensível para tornar a justiça mais acessível à população. O Conselho Nacional de Justiça considera que a medida é uma forma de aprimorar o exercício da democracia na sociedade. Atualmente, os tribunais de justiça de alguns estados já adotam ações para melhorar a comunicação com os cidadãos. No Rio Grande do Sul e em Mato Grosso, foram lançados manuais para orientar magistrados e servidores sobre a linguagem mais adequada a ser usada. Em Goiás, uma inteligência artificial será usada para traduzir as sentenças e explicar detalhadamente o que foi decidido pelo juiz. E para falar mais sobre o assunto, a repórter Evne Araújo entrevistou o desembargador Carlos França, presidente do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil e do Tribunal de Justiça de Goiás. Ele explicou como funcionam as medidas adotadas no estado para simplificar a linguagem no Tribunal de Justiça goiano. Vamos acompanhar. Carlos França, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. E para começar, o TJ de Goiás já tem trabalhado com a linguagem simplificada nas decisões e no atendimento à população. Como isso tem sido feito? Essa é uma busca que nós temos aqui em Goiás e nós formalizamos no ano de 2022 esta iniciativa, porque nós compreendemos e, felizmente, agora o Conselho Nacional de Justiça está também indo adiante e impulsionando a temática. Nós entendemos que a linguagem simples é fundamental para que o Poder Judiciário possa bem comunicar com a sociedade. Porque, na verdade, nós somos os prestadores de serviços. O Judiciário, como diz sempre o ministro Barroso, é um prestador de serviço à sociedade. Então, todo aquele que vem ao judiciário em busca de uma decisão, em busca de uma sentença, ele tem o direito de compreender o que o judiciário falou sobre o seu pedido. Conta pra gente sobre essa parceria do Tribunal de Justiça com a Universidade Federal de Goiás para o uso de inteligência artificial para ajudar a simplificar a linguagem do Poder Judiciário. Esse termo, podemos dizer, um contrato mesmo que foi firmado com a UFG, a Universidade Federal de Goiás, busca justamente colocar dentro do processo a tradução daquilo que o juiz decidiu. Então, vai ser inserido, vai ser colocado dentro do processo eletrônico uma movimentação, um documento, depois da sentença, contendo o resumo daquela sentença e o que o juiz decidiu com um palavreado compreensível pela sociedade e pelo cidadão comum. Então, usando a inteligência artificial, que é fundamental, né? Porque a IA veio para ficar e nós temos que explorar ao máximo a inteligência artificial. Como tem sido a receptividade de magistrados e servidores para esse novo olhar para o atendimento à sociedade? Nós estamos fazendo aquele trabalho de formiguinha, né? De reunir com servidores, com magistrados, para ir passando a eles a necessidade de ter essa compreensão. Eu já orientei a equipe, inclusive, para nós estudarmos a instituição de um prêmio, uma premiação de linguagem simples aqui no tribunal, para servidores, para magistrados e para o sistema de justiça também, que é fundamental.
o advogado, o procurador de justiça, o procurador do Estado, uma forma da petição inicial, por exemplo, vir já numa forma simples, que vai ajudar o juiz, inclusive na sua sentença, até no seu relatório, a transmitir aquilo que a parte postulou, o que a parte requereu, o que ela está pedindo à justiça de uma forma mais simples. Então, nós temos tentado e vamos aprofundar ainda mais agora, principalmente ainda mais com o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, nesta direção. E deixando claro para os colegas, inclusive nós vamos caminhar nessa direção de que toda vez que escrevermos uma palavra em outra língua, que não a nossa, portuguesa, que usarmos um termo técnico, que seja entre parênteses, colocada a tradução, né, para facilitar para quem vai ler. Desembargador Carlos França, do Tribunal de Justiça de Goiás, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigado pela participação, pela oportunidade de participação no Jornal da Justiça, e contem com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e com os tribunais de justiça do Brasil todo. Muito obrigada. A seguir, vítimas procuram na Justiça reparação por erros em procedimentos estéticos. Os detalhes em instantes. Voltamos já. Decisões do Superior Tribunal de Justiça proferidas depois da decisão do Tribunal de Justiça, que confirma ou determina o julgamento do réu pelo júri popular, não interrompe o prazo de prescrição. O repórter Rafael Porfírio tem as informações. A sentença de pronúncia é um ato judicial previsto no Código Penal que determina a submissão do réu ao tribunal do júri para ser julgado por crime doloso contra a vida. Durante a análise do habeas corpus na corte, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, em voto acompanhado pela maioria da turma, destacou que não é possível extrair do texto do Código Penal uma autorização para que haja a interrupção da prescrição a cada decisão proferida após a pronúncia. Segundo o ministro, o único pronunciamento do STJ que pode ser considerado ocorre na hipótese em que o réu é despronunciado pela corte local, já que nesse contexto o julgamento pelo tribunal do júri só se torna possível após a decisão proferida pelo Tribunal Superior. Em relação ao inciso do artigo 117 do Código Penal, que considera como causa interruptiva de prescrição a publicação de sentença ou acordos condenatórios recorríveis, Reinaldo Soares da Fonseca lembrou que o STF ainda não avançou no tema, a ponto de considerar que as decisões proferidas pelo STJ também deveriam ser consideradas como acordo condenatório ou confirmatório recorrível. O Conselho Nacional de Justiça lançou uma série de infográficos para facilitar a emissão de documentos para pessoas privadas de liberdade. As informações com Cristina Marques. A produção desse material pelo CNJ faz parte da Ação Nacional de Identificação Civil e Documentação para Pessoas Privadas de Liberdade. O informativo tem o objetivo de ajudar a esclarecer os profissionais que atuam em processos de emissão de documentos para presos. O material traz informações sobre emissão de certidão de nascimento, CPF e alistamento eleitoral deste público, permitindo o acesso a políticas públicas durante e após o cumprimento da pena. Os infográficos foram enviados para os grupos de monitoração e fiscalização dos tribunais, para as seções judiciárias federais e para os órgãos da administração penitenciária de todo o país. Esse projeto é executado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com ações simultâneas para acelerar transformações no campo penal e no campo socioeducativo. Uma mulher foi condenada a pagar R$8.000 de indenização por dano moral a uma menina de 10 anos que sofreu bullying pelo grupo de WhatsApp de colegas do 5º ano da escola. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Os pais da garota também serão indenizados em R$5.000.
No voto, a relatora, desembargadora Cláudia Maria Hart, afirmou que a legislação destaca que é dever de todos proteger a dignidade das crianças e adolescentes contra qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. A busca por uma aparência mais jovem e menos assimétrica tem ganhado cada vez mais espaço entre as pessoas. Mas com a popularização dos procedimentos estéticos, inclusive entre os homens, crescem também os problemas. O Superior Tribunal de Justiça já tem jurisprudência no sentido de que pacientes lesados podem entrar com pedidos de indenizações por danos morais e estéticos. Veja na reportagem de Renata Teodoro. A preocupação com a estética fez com que o Eduardo buscasse por uma harmonização facial. O modelo, professor de dança e consultor de moda masculina já havia passado por outros procedimentos para harmonizar traços do rosto. A motivação é entrar nos padrões para tentar conseguir mais trabalho, para ser um padrão que hoje é imposto aí nas redes sociais. É todo mundo harmonizado, é todo mundo de lente, é todo mundo de tatuagem. É um procedimento que me falaram é R$20.000, vai me dar de graça. E eu já estava com assessoria por trás para poder me colocar em alguns reality, para correr atrás de reality show para mim. Eu falei, não custa nada. O pior de tudo é que custou caro. O procedimento, feito por uma biomédica, acabou não saindo do jeito que ele esperava. No momento que ela começou a fazer harmonização, né, aqui na mandíbula, tranquilo, passou pro queixo tranquilo. Aqui ela acertou minha artéria labial. Falei, peraí, doeu. Ela falou, não faz isso, não arreda a cabeça não. E jogou lá dentro 3 ml de PMA dentro da minha artéria labial. Eduardo diz que não assinou nenhum termo de responsabilidade, comum nesse tipo de procedimento. Segundo essa advogada, é obrigação do profissional informar sobre todos os riscos, inclusive aqueles raros ou raríssimos. Então, o médico ele deve esclarecer esse paciente de todos os riscos e isso é feito através de um documento que chama Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Esse termo de consentimento ele não deve ser só entregue para o paciente assinar. Dessa forma, ele não tem validade. O médico ele precisa explicar todas essas cláusulas, tudo que está escrito lá. Esse termo ele deve ser redigido em termos não técnicos. Então, não deve constar só a forma técnica como a medicina trata esse procedimento, e sim de forma que esse paciente ele fique ciente realmente dos riscos se ele está correndo ali naquela intercorrência cirúrgica. Eduardo conta que após o procedimento, começou a sentir dor. O que era uma possível sensação de prazer de estar ficando com o rosto mais bonito se tornou uma dor que eu não tinha controle sobre ela. Eu não estava controlando o que eu estava sentindo. Em nota, a advogada da clínica informou que nenhum erro ou má prática profissional ocorreu e que as reações adversas acontecem em qualquer intervenção do ser humano e que toda pessoa que faz um procedimento no corpo de caráter invasivo ou minimamente invasivo assume determinados riscos. A nota afirma ainda que uma situação adversa possível era sabida pelo paciente desde o início. Os processos correm em segredo de justiça. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que aquele paciente que foi lesado devido a algum procedimento estético pode acessar a justiça para entrar com pedidos de indenizações relativas aos danos estético e moral. Por serem danos diferentes um do outro, as indenizações devem ser tratadas separadamente. O dano moral é aquilo que atinge a nossa alma, né? O nosso espírito, que atinge a nossa moral, aquilo que nós entendemos como certo, como errado. E o dano estético é aquele dano que causa um dano físico, tá? O dano estético ele precisa ser visível. Então, não existe dano estético se ele não é visível. Não significa dizer que ele tem que ser exposto para todo mundo ver. Não tem que ser assim, uma cicatriz na cara, uma deformidade no rosto, mas ele precisa ser visível. Outro entendimento do STJ é o de que a relação médico-paciente é uma relação de consumo, pautada, então, no Código de Defesa do Consumidor. Há uma divergência, tem alguns doutrinadores que entendem que não é uma relação de consumo, já que o médico ele não pode mercantilizar e etc. Mas o entendimento hoje pacificado do STJ é que é uma relação de consumo. Para reverter os danos, Eduardo tem passado por tratamentos num hospital particular. Fez uma vaquinha para arrecadar dinheiro e pagar esses custos. E recorda com pesar
tudo que passou até aqui. Eu acredito que os excessos hoje na minha vida, eu tomo muito cuidado. Hoje eu consigo me controlar, eu consigo frear mediante a dor que eu senti. Porque eu não desejo para ninguém, não desejo para nenhuma pessoa. Acho que outras pessoas, na minha situação, não aguentariam o que eu aguentei. Que bom que deu tudo certo no final, né? Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.